RFI Convida. Daniela Franco. Olá, bem-vindos ao programa RFI Convida. Hoje vamos conversar com a sul-matogrossense Mazé Torquato Chotil, escritora, jornalista e pesquisadora, radicada em Paris há 30 anos. Mazé tem 5 livros publicados, 2 em francês, 3 em português, e promove o café literário no Instituto Cultural Alter Brasilis, aqui na capital francesa. Olá, Mazé, muito obrigada por sua presença aqui no Estúdio 51 da RFI. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu feliz de estar com vocês, com o público brasileiro. Começa a entrevista falando de suas obras, Minha Paris Brasileira, Minha Aventura na Colonização do Oeste, Lembranças do Sítio, O Exílio Operário, a saga dos brasileiros forçados a partir e Operárias na Biderman, Uma História e Vidas. Com exceção dessa última obra, as 4 primeiras falam ou têm relação com o Brasil. Mesmo vivendo na França há 30 anos, você mantém essa forte relação com o país, especialmente com Mato Grosso do Sul. Verdade, eu volto todo ano, quando posso 2 vezes, mas é uma relação necessária, né? Eu acho que quanto mais longe a gente fica, quanto mais tempo a gente fica, mais saudades ou alguma coisa. Eu estou com uma saudade, uma vontade de ir para o Brasil e ficar um certo tempo, reaprender Brasil, reaprender. Ideal seria 6 meses para girar por lá. Inclusive, em uma entrevista sua à imprensa brasileira, você disse que a saudade é o que te empurra, é o que te incentiva a escrever. A saudade do Brasil é uma marca em sua obra também? Eu acho que é uma marca, seria uma saudade com uma preocupação de memória, né? Uma saudade, por exemplo, os 2 livros que eu escrevi, tendo o Mato Grosso do Sul em referência, né? Lembranças do Sítio e Minha Aventura na Colonização do Oeste, são livros que têm essa preocupação de resgatar essa saudade, com mais essa necessidade, essa preocupação de resgatar um Brasil, um país que mudou muito, né? O Brasil mudou muito e eu acho que é realmente isso, saudade mais essa vontade de explicar, enquanto uma preocupação de historiadora, né? Também de mostrar, de resgatar um certo passado. Uhum. O seu último livro é O Exílio Operário, ainda não tem tradução em português, sobre o qual a gente conversou quando ele foi lançado aqui na França. Ele trata do exílio de operários brasileiros durante a ditadura militar no país, uma obra que é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, aqui de Paris, sob a direção do antropólogo Afrânio Garcia Júnior. Me marcou muito nessa entrevista que eu fiz com você há algum tempo atrás, porque você disse que em todos os depoimentos que você reuniu, havia uma constante, para citar o que você falou, pobre ou rico, intelectual, artista ou operário, não poder voltar para casa é uma experiência infeliz para todos. Pois é. O trabalho que eu quis resgatar, né, seria os trabalhadores, né? Como é que foi o exílio dos trabalhadores? Porque teve muito, a gente sabe que a maioria era estudantes intelectuais, mas justamente tinha uma coisa igual para todo mundo, é isso, que todos estão fora de casa, mesmo se alguns, né, centro intelectual, estudante, eles tinha capitais intelectuais, tinha capitais econômicos, linguísticos para enfrentar o estrangeiro, no final das contas eles eram todos exilados, né, todos. Ok. E você se sente em casa aqui na França ou se sente dividida entre os 2 países? Eu acho que o legal agora é com as novas comunicações, novos meios de comunicação, a gente ficou mais próximo, né? Quando eu cheguei aqui há 30 anos, eu sentia muita falta porque ligar para o Brasil era muito caro, agora a gente tem uma facilidade maior, né? Mas ainda falta tocar as pessoas, viver o dia a dia, né? E como é que você chegou aqui na França? Você poderia contar um pouquinho de sua trajetória do Brasil até chegar aqui? Olha, Daniela, eu era jornalista no Brasil, trabalhava justamente, se eu fiz o exílio, é porque eu trabalhava como jornalista na periferia, em Osasco, na cidade de Osasco, e eu conheci, né, esses exilados no momento da volta. Eu cheguei aqui como, então, a minha proposta foi, enquanto jornalista, necessidade de falar francês e inglês, que
que eu não sabia. Então eu cheguei, meu projeto era 6 meses na França, 6 meses, na Inglaterra, para falar inglês, mas eu terminei chegando aqui, jovem, 25 anos, eu terminei encontrando o francês, eu fiquei por aqui, não fui para Londres, e eu falo melhor então francês hoje que inglês. Ok, e vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto, o projeto Café Literário, que você promove no Instituto Cultural Alter Brasilis, aqui em Paris. Quando é que os encontros são realizados e quem que pode participar? Olha, todo mundo pode participar, são encontros que se dão uma vez por mês, a cada última sexta-feira do mês. Alter Brasilis é um instituto que no centro de Paris, no 2 Rue de Turenne, com uma equipe muito jovem, existe desde 2000, e o encontro é a necessidade de se ver em português, em torno de alguma coisa, né? A Terra Brasilis, eles têm cursos de português, eles têm encontros em torno de música, de cinema, e eu propus a eles, né? É o segundo ano, o primeiro ano foi na Casa do Brasil, com a biblioteca que não existe mais, infelizmente, e desde a volta às aulas aqui na França, nós estamos com eles, e é um ponto, todo mundo pode participar, precisa ir na página se inscrever, a gente comunica, né? Eles têm uma lista, quem quer participar se inscreve, a gente manda a informação e todo mundo pode participar. Então é um encontro literário onde a gente convida uma pessoa e falamos sobre a obra, o livro, o autor. E é muito simpático, porque é informal, não tem nada de formal, assim, um trabalho universitário, mas a proposta é de se encontrar em português em torno de alguma coisa em discussão. Então, antes, o encontro começa às 19h, as pessoas vêm, tem pão de associação, né, que é o Terra Brasilis, tem pão de queijo, tem guaraná, tem coisas assim bem brasileiras, e tem o papo, a gente vai discutindo e tal, às 20 horas a gente vai para a sala, em geral tem 20, 25 pessoas, e é muito simpático. Então, tem sempre um autor brasileiro, ou eu quero abrir a lusofonia, né? Mas, por enquanto, tem sido autores brasileiros que estão aqui em Paris, de passagem, ou vivendo, ou tem sempre um tema, um livro, é muito interessante, muito simpático. Ok, então muito obrigada, Mazé Torquato Chotil, escritora, jornalista e pesquisadora radicada em Paris, que participou do RF Convida de hoje. Muito obrigada.